Tininho, você deve ter visto aí declarações contra você também, né? Depois de alguns jogos do Santa Cruz. Claro que não usaram, em alguns momentos não usaram o nome, mas dava a entender quem era. Você chegou a ver isso? Como é que como é que você recebeu essas declarações? Cheguei a ver, até com assim, pude, porque assim... É a primeira vez que o Constantino tá falando claro, sobre isso. Se partisse de alguém que tivesse trabalhado comigo, né, no dia a dia, cara, eu trabalhei com, vamos lá, Gilberto, Renatinho, Memo, Thiago Matias, Thiago Cunha, aí vamos lá, Denis, Landu, aí vamos lá, cara, você pegar jogador, André Dias, Caça-Rato, Leandro Souza, cara, o que eu tenho, assim, então um jogador, aí vamos depois para 2015, Dani Moraes, foi meu capitão 3 anos, aí você vai, Dani Moraes, Keno, Grafite, Luizinho, William, aí não, Léo Moura, aí se você for para dentro do Santa Cruz hoje, você tem 3 caras que jogaram comigo, e que o Rock Kennedy, que a gente até tirou do América de Natal na época e veio para a base Santa, e tem um carinho especial. Quando ele passou uma fase muito difícil da vida dele, eu já não estava mais no Santa, e ele sabe quem, assim, não é jamais passando, porque assim, até inclusive a gente estava no programa, no Fórum Esportivo, não sei se você se lembra, no Shining Box, e ele veio, mandou uma mensagem agradecendo e tal, porque num dado momento da vida dele, uma dificuldade, eu já não estava mais no Santa, mas fiz por onde, porque sei que é um cara batalhador pra caramba, o Rock, né, um menino muito esforçado, né. O William, que trabalhou comigo, foi, cara, o cara que eu trouxe, quando trouxe em 2012, pra sair de Leandro Souza, que estava indo pro Guarani, e tem uma passagem dele que um dia eu ainda te conto, na chegada ali. Não, porque quando chegou lá, as pessoas falam assim, por que esse cara veio aqui? Tá, o presidente da época ficou meio chateado, tal, porque não tinha sido avisado, e tinha, mas chegou aquela coisa, e aí o cara tava com as malas, tinha vindo de Portugal, tava com as malas assim, ficou meio constrangido naquela época, o William. Mas foi resolvido tal, e deu muitas alegrias ao Santa. Inclusive depois eu fui negociá-lo em 2013, depois do Pernambucano, ele foi tricampeão pernambucano, e ele foi muito importante naquela e fui para uma reunião sozinho no Náutico, com 17 diretores, tinha que dizer 15, 17 diretores no Náutico, assim, cada um dizia um valor, tal, vai ser, não vai, e o presidente do Santa me pediu, vá lá e resolva. E acabou que o Náutico levou o William, e eu acabei ligando para ele foi lá pro Náutico, assinou o contato lá mesmo. Então sempre tive uma relação muito direta, muito franca com ele. Quando ele foi anunciado aqui, que muita gente apedrejou, falou mal e tal, pergunta aqui, primeiro o cara ligar pra ele, cara, pra dar moral pra ele, falar, cara, faz teu trabalho, que tu é bom pra caramba, tu não machuca, tu não toma cartão, toma pouquinho cartão, é um cara, então se faz o teu, então assim, tem uma relação boa, direta com ele. Totti, né, quando me vê nos jogos aí, foi abraçar e tal, então assim, se partisse de alguém que tivesse trabalhado comigo, entendido o meu jeito de trabalhar, eu acho que uma das coisas que o futebol faz eu no futebol preferia erguer ponte, fazer amizade, né, fazer o futebol para poder fazer amigos dentro ou fora do clube que eu estivesse trabalhando. Tanto é que não é à toa que eu fui, você sabe, a gente vivenciou aqui nessa casa, chamando uma Liga do Nordeste, representando Bahia, Vitória, Fortaleza, América Natal, ABC, Santa Cruz, Náutico, Sport, e sempre fiz amigos no futebol. Então assim, eu nunca usei o futebol para falar, principalmente de pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha conhecimento. Então eu não posso falar pilhado por alguém, ou que vem da sua própria cabeça, porque dentro do próprio clube, os funcionários que lá estão hoje, seja do staff do futebol, seja Anu, que lava carro, seja as tias da cozinha, seja os seguranças, têm um respeito muito grande, e todos eles sempre vieram me cumprimentar quando tivesse jogo do Santos. Se não se partisse de pessoas que tivessem convivido comigo, eu realmente levaria, né? Agora, assim, o tempo é o senhor da razão. O tempo mostra quem tá com a verdade, o tempo mostra quem fala a verdade. Às vezes, no calor da euforia, o cara tá por cima da crista da onda, e aí fala e acha que tá. Mas o tempo ele sempre corrige as coisas, João. Então não cabe a mim ficar trocando farpa, acho que tem uma maturidade muito grande para isso. É duro você ter que ouvir, assim, até família, ouvir impropério, mentira, falácia. Mas assim, o tempo é senhor da razão e mostra quem tá certo. Então eu, graças a Deus, todos os jogadores que passaram e conviveram comigo... Você chegou a falar alguma coisa do Galhardo? Porque nada, cara. O que chegou aqui era que você teria citado numa entrevista. Nada. Eu tava numa entrevista de uma rádio, a Rádio 96 de Natal, onde a gente falava de um jogo, inclusive tava falando nem do jogo do Santa Cruz, tava falando do jogo, o América ia pegar o Imperatriz, e a gente tava falando de um jogo que ia ter ABC e Retrô. E eu falei, jogadores para Série C, para Série D, na minha característica de jogador, são jogadores de mais... Tem que ser força e velocidade. Você não pode montar um time com muito jogador acima da idade. E assim, não é nem ou com menos intensidade.
E era isso, então assim, foi algo em torno disso aí. Tinha E nada a até ver o com- apresentador falou, tal, até veio nominar, mas que não era nem, a gente não ia nem enfrentar o Santa, cara. Então assim, claro que retirado de contexto é papel da imprensa também, de blog, de tudo, então não tô, mas assim, você atacar, você ficar proferindo palavras sem nem conhecer a pessoa, então assim, cara, segue a vida, eu vou continuar usando o futebol para fazer amigos, para fazer relações respeitosas, né? Então quem quiser ser meu que seguir, eu vou, graças a Deus, João, independente de ser clube ou não. Então hoje tem amigo no Santa, no Náutico, no Sport, qualquer clube, tá? Então inclusive nos clubes que essa pessoa passou. Então assim, cara, assim, né, presidente de clube me deu bem, me fala, então assim, cara, isso é que importa pra mim, né? Então, e se viesse de algum cara que eu tivesse trabalhado, eu hoje tenho grupo de time de jogador de 2011, 2012, 2013 e 2015, e a gente tá lá, interage, fala. Esse ano passado, antes de até estar no América, teve um jogo festivo de uma empresa que patrocina o Santa, joguei no meio dos caras, então os caras me chamaram pra jogar com eles, Dani, Renatinho, Everton Senna, tá? Então assim, tem uma ótima relação com todos eles, cara, então sempre fiz questão de ajudá-los, dentro ou fora de campo, de ter uma relação respeitosa. E acho que é isso que a gente constrói com a própria imprensa. Você vê, a gente tem que saber aceitar as críticas, cara. Então, assim, em dado momento, quando a imprensa me critica, eu sabia, nunca. Você, aqui, a Rádio Jornal, quando tinha de criticava, se alguma coisa passasse, então a gente conversava, mas de forma digna, ninguém atacava ninguém. Então, assim, essa é a minha forma de fazer futebol. Claro que eu não vou querer que as pessoas tenham a mesma ação que eu. Então, assim, eu sigo com a consciência muito tranquila, né, de tudo que fiz e que faço, de criar boas relações, né, e aí quem ataca, quem quer ir para o outro lado, aí também que pague por esse preço e que a vida dá volta muito rápido, né? Então, o tempo mostra quem é quem. Você disse que